Agora sim, pessoal, então vamos aí à nossa última aula ao vivo, né, da unidade curricular de montagem de sistemas mecânicos. E por enquanto eu me despeço de vocês aí, né? Hoje é a última aula ao vivo da turma de vocês comigo, tá? Então, a próxima unidade curricular, nem sei se tem professor ainda, deixa eu ver. A próxima unidade curricular vocês já escolheram, deixa eu ver. Já não é aqui, estou olhando o lugar errado. Vamos ver. Montagem de sistemas. Então a gente foi de manutenção, montagem, e a próxima qual é? Montagem, a próxima é montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Não é comigo, deve ser com o Ravi, eu acho, talvez, ou com o Alexandre. Mas enfim, vocês vão estar bem na mão deles também, tá? E quem sabe depois, mais pra frente, a gente se encontra de novo, né? A gente vai se encontrar de novo. Então tá, como eu combinei com vocês no começo, tá? Nós vamos fazer assim. A gente vai falar desses assuntos que faltam, tá? São poucas coisas aí, assuntos mais genéricos, tá? Depois a gente vai fazer um intervalito ali de 10 minutos. E aí eu trouxe essa atividade de soldagem. Opa, desculpa. Dessa atividade de soldagem, certo? Por que eu trouxe de soldagem, tá? Porque nas duas últimas aulas presenciais vocês vão fazer atividades sobre soldagem. Então eu estou tentando trazer algo próximo ao que vocês vão ver lá, ok? Então essa proximidade faz com que vocês detenham essas capacidades, entendeu? Já chegando lá, já sabendo mais ou menos o que vocês vão ver, como é que vai ser feito, etc. Atividade, tudo isso, beleza? Então esse é o meu intuito aí, sempre auxiliar vocês. O que vocês quiserem, precisarem de mim, eu vou estar sempre aqui para ajudar vocês, tá? E aí, pessoal, então vamos para a nossa última aula e começar falando um pouquinho sobre ética, né? Então, pessoal, quando a gente fala aí na unidade curricular de montagem de sistemas mecânicos, tá? Obviamente, essas montagens nunca são feitas aí com uma só pessoa, certo? Geralmente, a gente utiliza de uma equipe, né? E dentro dessa equipe é necessário que a gente tenha ética, né? Só que, infelizmente, pessoal, com o passar do tempo, essa palavra ela foi perdendo um pouco a conotação, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas ela foi perdendo um pouco o sentido, assim, né? Por conta de a gente ver muita corrupção, muita propina, muito tráfico de influência, muito tal do jeitinho brasileiro, que infelizmente existe essa, essa frase, né? Então, isso foi mudando um pouco, assim, essa conotação, né? Até eu tenho uma discussão, assim, com alguma... Discussão no bom sentido, né? Com algumas pessoas de que muitas pessoas dizem que aumentou a corrupção, aumentou a propina, e na minha concepção não é que aumentou, né? Porque hoje, como a notícia, né, ela está muito mais rápida, a gente fica sabendo mais coisas, né? E isso no final acaba sendo bom, né? Mas enfim, essa palavra ética, ela acabou perdendo um pouquinho essa conotação por conta dessas coisas, né? E aí, pessoal, dentro das empresas, geralmente a gente tem um código de ética e disciplina. Vocês que trabalham aí, quem que já leu ou já teve conhecimento que na empresa tem um código de ética e disciplina? Digam para mim aí. O Lion falou código esse que não funciona, né? Muitas das vezes a empresa tem um código de ética e disciplina apenas para inglês ver, como a gente falava antigamente, né? E na real ele não é cumprido, ele está ali como só um papel que está ali, tá? Então, pessoal, ética, moral, valores e caráter são coisas bem distintas, tá? Muitas das vezes, quando a gente vai falar algo do tipo, né, a gente acaba confundindo esses quatro termos, mas na real elas são coisas bem diferentes. Mas elas têm sim uma certa relação e muitas das vezes essas palavras juntas podem estar causando aí algum tipo de confusão. Mas aí eu trago para vocês as definições dessas palavras, que são, primeiro, ética é o estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana suscetível, desculpa,
de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, ou seja, de modo absoluto. Moral, conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para um grupo ou pessoa determinada. Valor, caráter do que, de modo relativo para uns ou alguns, ou de modo absoluto para todos, é tido ou deve ser tido como objeto de estima ou de desejo. E caráter é um conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. Beleza? Então são 4 coisas, 4 significados totalmente diferentes, tá? Eu também não vou ficar tergiversando dentro dessas palavras aqui, porque eu também não sou a pessoa mais indicada aí dentro da língua portuguesa para dizer, não, por causa que é isso, não. Tá tudo certo, são quatro palavras, geralmente estão juntas, mas querem dizer coisas diferentes. Elesandro deu o toque. A palavra da moda é compliance, né? Então, qualquer coisa que acontece, você é conduzido ao compliance. Então, compliance te explica e exatamente. Até coisas que vocês podem escrever na internet, falar na internet, pode chegar no compliance também, tá? Só avisando vocês. E aí, pessoal, quanto mais valores morais de um indivíduo forem parecidos com um do grupo de pessoas onde ele está inserido, aí pode ser a empresa, mais fácil vai ser a adaptação dele, né? Então, o comportamento e a atitude, normalmente elas são bem aceitos pelos demais membros do grupo e também vai ser mais fácil para encontrar realização e felicidade. Eu gosto de dar um exemplo bom aqui de se dar bem com grupos, né? Que é, por exemplo, se nós temos lá um leão, né? Um animal leão, certo? Esse leão, ele não foi criado comendo carne e ele foi criado comendo plantas. Então ele é um leão, entre aspas, vegetariano. E ele vai se juntar a um grupo de leões. Só que esse grupo de leões foi acostumado a comer carne. Quando ele se junta, é o Simba, tipo Simba, quando ele se junta a esse grupo de leões, ele não consegue se adaptar, porque ele come vegetais e os outros comem carne. E assim é na empresa também, né, pessoal? Às vezes a gente não consegue se adaptar àquele grupo de pessoas, sabe-se lá por qual motivo, né? Às vezes as pessoas são muito apegadas, ou às vezes a tua ideia de trabalho é diferente das outras, mas muitas vezes a gente pode ir se adaptando, né? Então, o leão pode começar a provar ali uma linguicinha, pode começar a provar uma picanha, tô brincando, pode começar a provar um pouco de carne, e aí também sendo um pouco mais maleável também, tá? Porém, pessoal, quanto maior o conjunto, mais o conjunto de valores, crenças e costumes, né? Quanto mais parecida essa pessoa for do grupo que ela está inserida, mais ajustado o grupo vai estar e melhor ali, né, funcionando vai estar aquele grupo. Então, em todo ambiente de trabalho, qualquer um deles, pessoal, a gente vai ter relações interpessoais, né? Relações entre pessoas. Seja entre superiores e subordinados, seja entre pares de funcionário, seja, professor, mas eu trabalho sozinho na minha oficina, então tu vai ter uma relação, tu e o teu cliente, por exemplo, certo? E aí, um exemplo é quando a gente aceita uma vaga de emprego e a partir daquele momento a gente precisa respeitar todas as normas e todos os regulamentos e se comportar dentro dos padrões estabelecidos, beleza? Além da preocupação com essas relações interpessoais, a gente também precisa ter atenção de como a gente cuida do quê? Dos materiais que a gente utiliza, das instalações, e hoje mais do que nunca, das informações da empresa, né? Com a Lei Geral de Política de Dados, de Proteção de Dados, desculpa, mais ainda com as informações que a empresa tem, né? Com o patrimônio da empresa, que muitas vezes a empresa não tem muito patrimônio físico, mas o patrimônio intelectual da empresa é muito importante. Então, essas normas, pessoal, são encontradas aí nas organizações, nem sempre cumpridas, como o Lion falou, para a gente ter um maior cuidado com materiais, com pessoas, com tudo,
que tem aí, tá? Então, eu trouxe um videozinho bem rapidinho aqui do Clóvis de Barros, que eu gosto, para ele falar um pouquinho para nós do que é ética, que ele entende um pouco mais que eu. A palavra ética, ela existe há 2.500 anos. Mas é engraçado, só nos últimos 30 anos que ela passou a ser usada. Até 30 anos atrás, essa palavra era exclusividade de professores de filosofia. De 30 anos para cá, a palavra ética se tornou a palavra mais repetida na rua. É impressionante porque não é só um fenômeno brasileiro, é no mundo inteiro. Não há como ler um jornal, uma revista, ligar a televisão, sem ouvir a palavra ética. É interessante se perguntar o que foi que aconteceu. Por que de repente essa palavra começou a ser usada por todo mundo? Aparentemente ela teria entrado no lugar de uma outra palavra que era muito usada e deixou de ser. Ela lembra os nossos avós. É a palavra moral. É interessante porque dá a impressão que ética e moral são a mesma coisa, uma entrou no lugar da outra e está tudo certo. Mas não é bem assim. As duas continuam existindo entre nós. Então eu começo falando de moral. Se você me acompanhar, a gente pode ganhar muito com isso. Moral nada tem a ver com o fato de você ser pego, com o medo de ser flagrado. Nada tem a ver com câmaras que fiscalizam, nada tem a ver com o guarda de trânsito, nada tem a ver com o poder judiciário, com a mídia que fiscaliza, nada disso. Porque a moral não sai de dentro de você. A moral é você pensando sobre os limites da tua conduta. A moral é você que julga você mesmo. A moral é sempre na primeira pessoa do singular. O eu pensa sobre como o eu deve agir. Então, você imagina que em muitos momentos da vida você se pergunta, pô, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E você pensa, pô, isso eu acho que eu não acho legal fazer. Você está no âmbito da moral, você está definindo você mesmo os limites da tua conduta. A moral parece ainda mais importante quando você deixa de ganhar alguma coisa, deixa de obter um resultado, deixa de obter um prazer, para poder respeitar um protocolo de conduta que você acha adequado para você. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de deixar de ganhar em nome de um princípio. E você, com você mesmo, decide que daquele jeito você não aceita. Moral faz parte da nossa vida? Claro que faz. Eu tenho certeza que se algum de nós aqui deixar cair a sua carteira, independentemente do conteúdo, qualquer um aqui vai procurar o dono, vai devolver, porque na moral não fica com coisa que não é sua. E é legal porque pode você estar sozinho, só tem você e a carteira. Não tem câmera, não tem ninguém olhando, só tem o dinheiro e você. E você pensa, claro, não vou ficar com isso. Embora você lute pelo dinheiro o tempo inteiro, não vou ficar com este dinheiro, porque este dinheiro não é meu e não tem a menor possibilidade de ser pego. Só tem você mesmo fiscalizando você, avaliando você, julgando você mesmo. Então, eu acho que você entendeu, a moral continua existindo, porque continuamos tendo discernimento e lucidez para poder não fazer as coisas de qualquer jeito e não alcançar os nossos objetivos de qualquer jeito. A ética é o seguinte: já que na moral a gente não segura a nossa onda, então a sociedade cuidará disso e fará com que você se comporte adequadamente. Por quê? Porque senão a sociedade vira uma lama, uma guerra de todos contra todos. A ética é uma decisão coletiva. A ética é um entendimento coletivo. A ética é a sociedade protegendo a convivência. E isso contra todos aqueles que puderem ameaçá-la. Vem comigo para você entender agora
como é que a coisa vai funcionar. Imagina que você tenha morado sozinho numa casa ou num apartamento. Quem mora sozinho não convive e, portanto, vive de acordo com os seus interesses e a sua praticidade. Então você adquiriu práticas, hábitos, porque você mora sozinho naquele apartamento. Muito bem. Por alguma razão você passa a compartilhar aquele mesmo espaço com alguém. Pode ser por falta de grana, pode ser por matrimônio. O fato é que agora são duas pessoas no mesmo lugar. O que você percebe logo de cara? Que tem coisas que você fazia que você pode continuar fazendo, porque não interferem na vida do outro. Mas tem coisas que, se você continuar fazendo, você tira do outro a chance de um pouco de felicidade ali dentro. E como o outro tem o mesmo direito a ser feliz ali dentro que você terá que rever as tuas práticas. E terá que deixar de fazer coisas cômodas e prazerosas. Para quê? Para poder harmonizar a convivência. A ética é a diferença entre o que você faria se morasse sozinho e o que você passa a fazer porque mora com alguém. Vale para um casal, vale para 5 pessoas na família, vale para 50 pessoas num pequeno grupo de amigos, vale para 500 pessoas numa empresa, vale para 200 mil pessoas numa municipalidade, vale para 200 milhões no país ou para toda a humanidade. Havendo convivência, haverá ética, porque não dá para fazer tudo o que você gostaria como se fosse solitário e sozinho. E aí, pessoal, ficam essas palavras aí do filósofo Clóvis de Barros, né? E aí ele falando de que a ética é uma das vertentes, né? É o que a gente faria se ninguém estivesse vendo, né? E aí eu lembrei de uma música, até vim aqui atrás do Capital Inicial, que diz aqui, ó, o que você faz quando ninguém te vê fazendo ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver, né? Então é isso que define uma pessoa ética, né? Imagine, quer falar, Sid Clay? Pode ir, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. E professor, eu vendo esse vídeo agora que o senhor está passando aí, ontem aqui, uma cidadezinha aqui chamada Mandacaru, certo? A senhora foi fazer um pagamento de umas contas, aí ela esqueceu aqueles caixas alternativos da Caixa Econômica. Sim. Aí, na parte de pagamento, eles puxam uma gavetinha que é para você colocar o dinheiro, entendeu? Uhum. O cliente, né? Aí a senhorinha pegou e esqueceu o celular naquela parte da lateral. Tá. Aí, o cara que tava por trás dela viu tudo, só esperou ela sair. Quando saiu, ficou tapeando, pegou o celular da mulher. Aí quer dizer, ele ficou olhando para os lados, ver se tinha câmera, certo? Só que ele não viu que tinha uma bem pequenininha que tava filmando ele. Uhum. Se ele tivesse usado da ética, não teria acontecido isso, né? E hoje ele está sendo procurado em todo canto aqui na Paraíba. Ah, exatamente. Então isso é importante, né, pessoal? É o que a gente vai fazer se ninguém estiver vendo a gente. Por exemplo, esse caso que o Sid Clay trouxe. Certamente essa pessoa ela já foi maldosa, né? Porque ele já viu que a senhora estava com dificuldade, já viu que tinha uma situação ali acontecendo. Vou dar um exemplo hoje que aconteceu por acaso. Hoje eu fui no Procon aqui da minha cidade fazer uma reclamação por causa de um carro aqui, enfim. Aí tinha um senhor do meu lado, assim, um senhor, a gente vê que uma pessoa mais de idade, tem pouca instrução e etc. Daí ele estava dizendo que recebeu o pagamento dele de aposento. Eu acho que não era aposento, porque era menos de R$1.000. Era um valor lá que ele recebeu. E aí a pessoa foi cadastrar o cartão dele, tinha os dados dele e fez um outro cartão, só que recebeu esse outro cartão. E aí a pessoa gastou todo o dinheiro que o senhor tinha recebido no cartão e tinha lá tudo onde tinha sido gasto. E daí eu lembro que ele falava assim, mas eu nunca fui nesse mercado, nunca fui no... E daí, tipo assim, pô, imagina a índole, né? A ética que essa pessoa teve para fazer isso com uma pessoa de idade, né? Pô, não é certo fazer com ninguém, mas tu atingir uma pessoa de idade, desse caso, ou do Sid Clay, ou desse que eu contei com vocês, é totalmente contra a ética, né, pessoal? Não faz o menor sentido, né? Você aproveitar da vulnerabilidade daquela pessoa para se aproveitar dela é um negócio totalmente absurdo, assim, né? Que a gente deveria abolir, né? De uma vez por todas, nós sendo cidadãos, né? E não dependendo de política, etc, né? E aí, pessoal, toda essa ética que eu falei para vocês, tá? Ela está muito bem aplicada e muito bem enraizada em equipes de trabalho, né? Aí trazendo para a indústria novamente, né? Por quê?
Dentro da empresa, para que todos os processos venham a funcionar de uma maneira correta, a gente vai precisar de várias pessoas e várias equipes de trabalho. Dificilmente nós vamos ter empresas onde tem pessoas que trabalham solitárias, né? Ah, só aquela pessoa faz aquele trabalho. Bem, a empresa pode ser pequena, mas o trabalho dela depende de outro trabalho, ou outro trabalho depende do trabalho dela, e assim por diante, tá? Atividades também de alta complexidade precisam de bastantes pessoas para resolver, e aí a gente define como equipe de trabalho um grupo de pessoas onde tem habilidades complementares, e isso é muito importante, tá? Essas habilidades complementares, porque nem todo mundo sabe de tudo, né, pessoal? Então, a habilidade de cada um vai complementando a do outro, né? E isso torna com que todas as pessoas sejam responsáveis pelas suas atividades, tá? Quando eu falo de equipes de trabalho, não é somente a gente pegar um grupo de pessoas, reunir elas e achar que aquilo ali virou uma equipe. Não é assim que funciona, certo? As pessoas, além de elas terem que ter conhecimentos distintos, elas têm que ter uma sinergia, né? Que é esse exemplo do barco aqui. O barco da esquerda, uma pessoa juntou essas 4 pessoas que estão ali e mandou elas remarem. Não falou para onde, não falou para onde está indo, não falou da onde está saindo, não falou o objetivo. Então não adianta. Tem 2 remando para um lado, 2 remando para o outro, o barco não sai do lugar. Quando a gente coloca um líder ou tem uma sinergia nesse grupo, as pessoas vão saber da onde estão saindo, para onde estão indo, quais são os percalços que elas vão passar ao longo dessa jornada delas. Alguém vai dizer mais para cá, mais para lá, vamos ajeitar, não sei o quê. E é uma equipe funciona desse jeito. Aqui, então, nós temos a visão do líder ali, né, com um binóculo na frente, liderando as pessoas, né? Então, a palavra-chave daqui é sinergia, né? Que é quando a gente tem associado vários sistemas para que a gente possa realizar uma tarefa todo mundo junto para chegar no mesmo objetivo, beleza? E aí, o que acaba definindo um grupo de trabalho nas empresas, né? O que define um grupo de trabalho são os interesses das pessoas. Então, nós podemos ter, por exemplo, 2 tipos de grupo de trabalho numa empresa, geralmente. O grupo formal, né, que é o grupo de trabalho. Então, as pessoas que trabalham na finança, as pessoas que trabalham na produção, as pessoas que trabalham nos recursos humanos, que trabalham no marketing. Esses são grupos formados pela empresa mesmo, né? Então, o Sid Clay, o Carlos, o Anthony e o Gildeone trabalham lá no Torno. Eles são lá o grupo do Torno, entendeu? O Anderson, o Josinaldo, o Lion trabalham na Fresa. São do grupo da Fresa. Então, assim, esses são grupos de trabalhos formais. E aí depois nós temos também os grupos de trabalho informal, né? Tem o grupo de trabalho do pessoal que é católico, do pessoal que é evangélico, do pessoal que é da Umbanda, do pessoal que é do futebol, do pessoal que torce por Flamengo, do pessoal que torce para o outro, e assim por diante. Então, a gente tem dentro da empresa esses 2 grupos de trabalho, tá? E aí, eu trouxe aqui também uma historinha, que é a história das colheres de Cabo Grande, para vocês também terem uma noção de o quão é importante esse trabalho em grupo, tá? Pessoal, quis mostrar para vocês que enquanto
nós não percebermos, tá, que não somos um contra os outros na empresa, certo? A gente não vai conseguir trabalhar. Então, por exemplo, eles estavam numa briga ferrenha com as colheres, um quebrava a colher do outro para pegar sopa, até o momento que alguém percebeu que se eles juntassem as colheres, todos conseguiriam comer a sopa, certo? E na empresa não é diferente. A partir do momento que a gente entende que cada atividade de um do outro pode auxiliar na sua própria atividade, a gente consegue tocar para frente a empresa. Beleza? E aí, pessoal, dentro disso, né, trabalho em grupo, tudo isso, a gente tem, né, as metas e os objetivos, tá? Então, os objetivos do grupo de trabalho, eles vão sair de onde, tá? Eles vão sair de decisões e de demandas externas, que geralmente são os clientes, tá? E a partir disso é que existem esses objetivos, tá? Existem objetivos que são permanentes, tá? Os objetivos permanentes são aqueles que demandam do nosso trabalho no dia a dia da empresa e tem objetivos que nascem de algumas demandas específicas. Então, por exemplo, todo dia eu fabrico a mesma peça, mas chegou um cliente, pediu uma peça diferente e a partir daquele pedido, nesses dias eu vou fabricar uma peça diferente. E essas são demandas extraordinárias, beleza? A meta, pessoal, é a forma como os objetivos serão alcançados, tá? Então eu tenho um objetivo principal e eu tenho metas menores que eu tenho que ir cumprindo cada meta para chegar no meu objetivo final. Então essas metas, elas podem também ser estabelecidas externamente ou discutidas dentro do nosso grupo de trabalho. Quanto mais maduro for o nosso grupo, maior vai ser a autonomia de a gente poder estabelecer as nossas próprias metas, tá? Depois de a gente estabelecer as metas e os objetivos, a gente precisa fazer um escopo e ter conhecimento das atividades que precisam ser executadas. Aí entra a figura do líder para que ele estabeleça a divisão das tarefas e das responsabilidades de cada um que está dentro daquele grupo. Dentro de um grupo, o líder tem que ter a capacidade do quê? De definir as tarefas e definir quem serão as pessoas que vão cumprir cada tarefa que está ali. Então, um sucesso de um grupo depende de uma correta distribuição de tarefa, de uma correta atribuição de responsabilidade, de todo mundo entender o que cada um tem que fazer e de todos estarem comprometidos com aquela meta e aquelas metas e aquele objetivo. Assim, né, a empresa, o nosso grupo de trabalho vai funcionar como esse jogo de engrenagens que a gente tem aí, que no lugar dos dentes nós temos os funcionários. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, do que a gente falou hoje? Sexta-feira meio motivacional, né? Ficou meio motivacional, assim, uma palestra, uma aula mais motivacional hoje. Uma vez dá uma levantada em todo mundo. Eu também estava meio cabisbaixo, já dei uma levantada. Alguma dúvida? Não? Então tá, pessoal. Então assim, ó, vamos fazer um intervalinho aí de 10 minutinhos até umas 9h05, tá? Aí depois a gente dá-lhe pau naquela atividade que eu falei. Então, peguei caderno, o que vocês preferirem, para fazer a atividade. Nós vamos fazer uma atividade sobre soldagem, tá? Que é o que vocês vão ver lá no presencial. Fechou? Então, depois do intervalo, a gente faz essa atividadezinha aí. Até daqui a pouco.
E aí, vamos lá então? Atrasou um pouquinho, né? Vou pegar uma água ali, atrasou. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, então a atividade é essa aqui, ó. Uma empresa do setor metalúrgico está desenvolvendo um novo suporte para motor elétrico que vai ser fixado em uma estrutura metálica. A montagem do conjunto será realizada utilizando soldagem, considerando os requisitos de resistência mecânica, facilidade de montagem e custo. O setor de engenharia disponibilizou um croquis simplificado com 4 peças metálicas, chapas e cantoneiras, que devem ser unidas entre si. O croquis está abaixo, que é esse croquis que está aqui, tá? Temos 4 peças, base de chapa 200 por 200 com 5 de espessura, né? Cantoneira 200 milímetros, posicionada verticalmente na lateral esquerda da base. Peça C, chapinha de reforço triangular para a união entre base e cantoneira. Peça D, chapa superior de 200 por 100 por 5, serve como tampo superior onde o motor será fixado sobre a cantoneira. Aí eu botei ali que o material é o aço SAI 1020, tá? As 4 peças são de aço SAI 1020. E ali embaixo tem. Responda. Escolha o tipo de solda mais adequado para unir as peças. Indique os processos de soldagem que poderiam ser utilizados. E aí, para isso, vocês vão levar isso em consideração: resistência mecânica, facilidade de aplicação e custo. E aí vocês vão justificar o porquê vocês colocaram isso. Descreva a sequência de montagem e soldagem, né? Para dar estabilidade na hora que vocês estiverem soldando. E listar aí 3 cuidados técnicos que o soldador tem que ter durante o processo dessa soldagem, beleza? Vou dar aí meia hora para vocês fazerem, acho que é o suficiente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link aqui no chat também. Se vocês quiserem abrir, vocês não vão conseguir escrever no documento, tá? Mas se vocês quiserem abrir, pelo menos para olhar a peça melhor, vocês conseguem, beleza? Vou deixar aqui na tela, vamos até 21h40. 21h40 a gente faz a correção, tá bom? Se qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí, os microfones estão abertos, o chat também. Até daqui a pouco.
Ah, pois agora. Será que é? Não sei. Bota aí na tua resposta. A hora que a gente for corrigir, eu vejo.
Vamos lá então, rapaziada. Vamos fazer a correção aí desse estudo de caso, desse exercício. Vamos lá? Então, bora. A primeira pergunta aqui era... Peraí que até eu me perdi aqui, peraí. Primeira pergunta era: escolha o tipo de solda mais adequado para unir as peças. O que vocês colocaram? O que vocês colocaram aí para nós? (6013). Professor, aí eu acho que deve ser uma solda de ângulo chanfrado, uma coisa assim, pode ser usado, né? Essa é a resposta que eu esperava. Era isso. Pode ser de ângulo, pode ser chanfrado, pode ser um filete também. Pode ser o filete, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Entre a peça A e B, a gente pode ter um filete em ângulo, por exemplo, como o Laelson falou. Entre A e C, a gente pode ter uma solda filete em ambos os lados ali da chapa C, né? Por quê? Porque a gente ainda tem esse espaço aqui, ó. Então a gente pode soldar aqui e soldar por dentro, certo? Entre as peças B e C, a gente pode ter uma solda de filete simples ou uma solda de filete dupla. E aí entre B e D, que seria a cantoneira e a chapa ali, pode ser uma solda de filete contínuo ali na lateral de apoio, tranquilo, sem problema nenhum. Beleza? Deu para entender? Deu? Show de bola. Pergunta número 2. Indique quais os processos de soldagem ou qual processo de soldagem podia ser utilizado aí. Aí por conta de facilidade de aplicação, custo, etc. O que vocês colocaram? Aqui bem simples, tá, pessoal? Tem muito floreio. Eu acho que custo-benefício, né, questão de ter uma máquina mais fraquinha, né? Porque querendo ou não, a gente comprar aquela com gás, querendo ou não fosse ter a facilidade mais fácil, eu acho que seria de usar uma máquina de solda ou um eletroduto revestido, né? Que eu acho que é o mais prático de ser usado, né? Porque senão poderia usar uma MIG de gás, uma TIG, e aí eu acho que atenderia, né? Deixar um trabalho mais, eu acho, mais eficaz, né? Com essas máquinas aí. Show. Mais alguém? O Lion também botou eletrodo ali. Mais alguém? Aqui não ficou bem claro, tá, pessoal? Mas se for, por exemplo, ambiente externo, universal, se não for ambiente externo, onde a gente não tem acesso a gás, tudo, o eletrodo revestido é uma ótima opção, né? O 6013 aí, que é o universal que o Lion botou, porque ele dá basicamente as mesmas características, né, de um MIG-MAG, por exemplo, tá? E resolveria do mesmo jeito. Se a gente tiver acesso a gás, a gente pode ter aí um MIG-MAG, né, que dá rápido para montar, tem uma produtividade boa, é fácil de colocar as peças e soldar, tem um baixo custo de consumível, né? Então, tudo isso, né? E principalmente porque o MIG-MAG, ele permite que a gente faça soldagens em várias posições, né? Porque o eletrodo revestido a gente não consegue, né? Por exemplo, a gente não consegue fazer o eletrodo revestido assim de topo. Acho que não é de topo essa, né? Que é aquela de baixo, assim, porque o eletrodo vem tudo em quem está soldando. Beleza? Mas pode ser ou MIG-MAG ou eletrodo revestido. Show de bola. Próxima pergunta. Descreva a sequência de montagem e de soldagem para dar estabilidade a esse suporte aqui. O que vocês colocaram? Pela imagem aí, professor, eu acho que a primeira união é com a base, a peça B com a A, primeira junção, e depois aí vai a chapa reforçada, né, que é triângulo, que é justamente a peça C que está ali. Tá. E entre A e B faz a soldagem, eu acho que é isso aí. Fechou. E por último, a D. É isso aí. Essa é a resposta correta. Então,
Como nós não temos chapas esbeltas, que a gente fala, né, que são chapas muito grandes, são chapas de 200 milímetros, a gente pode estar fazendo a primeira soldagem entre A e B, então essa peça ficaria apoiada já na A, tá? E aí, por que eu não posso montar a D logo depois, né? Porque aí, como essa peça B ela é muito alta, a peça D vai fazer um esforço de dobra para frente. Então, eu tenho que soldar a chapa C para depois soldar a chapa D. Então, a ordem seria AB, certo? Depois ABC e depois a chapa BD, né? Soldar o D no B ali, tá? Porque daí essa cantoneira C, ela vai dar esse reforço para quando eu colocar a chapa D em cima, a gente não flambar essa peça ali para baixo, beleza? E a última pergunta aí para vocês colocarem os cuidados técnicos que vocês teriam na soldagem dessa peça aqui, o que vocês acharam? O que vocês colocaram? Acho que você tem que ver se ela está dentro do esquadro bem direitinho, se tem a limpeza, se tiver um ferrugem, ele tem que tirar aqueles ferros todinho para ter uma boa qualidade, eu acho, do trabalho, né? Para finalizar um trabalho excelente. Eu acho que é isso. Show de bola. Mais alguém? Eu ia falar a mesma coisa que ele falou, professor. Não vai valer, não vai valer, não. Tá, fechou. Tá certo. Mais alguém? Então, pessoal, assim, ó, nesse caso a gente tem que preparar a superfície, né? Fazer essa limpeza como o Laelson e o Sid Clay falaram. Verificar também a posição correta das chapas, né? Para a gente fazer essa soldagem. Controlar essa sequência de soldagem para a gente não soldar nada errado. Uma parte importante, controlar o resfriamento dessas chapas, né? Porque como a gente falou lá na aula de soldagem, a temperatura dessas chapas é muito importante para a solda poder aderir e principalmente a parte aí de equipamento de proteção individual, né? Então, luva, máscara de solda, tudo certinho aí, roupa de soldagem, para a gente não ter nenhum problema. Fechou? Eu acho também, professor, tem que sempre verificar, com cada, quando a gente fala uma soldagem, verificar o alinhamento do esquadro, porque muitas vezes você acaba soldando tudo, aí depois você vai verificar, aí lá tá errado. Aí a dor de cabeça é pior. Quando vai soldar a última, tem 30 milímetros sobrando lá do outro lado. Isso aí acontece. O cara vai soldando, aí um errinho de meio milímetro lá no final vira 30, 40 milímetros. Normal. Ótima dica, Léo. Obrigado. Pessoal, então era isso, tá bom? Me despeço aqui de vocês dessa unidade curricular e do curso por enquanto. Lá na frente a gente provavelmente vai se encontrar novamente. Desejo muito sucesso aí no curso. Que vocês precisarem de mim, pode me procurar lá no AVA também, mesmo não sendo a minha unidade curricular, eu posso auxiliar vocês, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado por me permitirem explicar, colocar um pouquinho de conhecimento aí na cabeça de vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso. A gente se encontra um pouquinho mais para frente. Um abração a todos, ótimo final de semana aí, bom descanso e bom com Deus. Valeu, pessoal. Tchau. Bom final de semana para todo mundo aí.